TV Câmara, Campinas. Boa tarde, bem-vindos à Câmara Municipal. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui, receber o presidente Rafael Ferres, que tem feito um trabalho maravilhoso aí frente ao Conselho, doutora Carolina, que vai estar palestrando, o Selmo, que é o assessor. Já estivemos ali no nosso gabinete conversando sobre políticas públicas, né, para essa área da saúde que é tão importante. E quero colocar no meu mandato, deixar aqui à disposição de vocês, sempre que precisarem, para qualquer demanda, qualquer necessidade da área de terapia ocupacional, fisioterapia, a gente está aí prontos a recebê-los. Já temos aí alguns projetos caminhando, né, na casa, que vai favorecer muito a categoria de vocês. Estamos aí abertos. Desejo uma excelente palestra e que vocês, essa casa é de vocês, são sempre bem-vindos. O meu gabinete é o gabinete 19. Sempre que precisar, nós estamos ali à disposição. Passar a palavra para o presidente Rafael Ferres, para ele fazer uma saudação e deixá-los à vontade aí para a palestra, viu, doutora? Obrigada. Muito obrigada pela presença. Boa noite já, né? Boa noite aí para todos. Boa tarde para noite, então. A gente nem programou, né, vereadora, para vir fazer uma abertura formal, até considerando que é um ambiente de diálogo, né, e mais, apesar de ter uma exposição da nossa diretora, a doutora Carolina, para que os terapeutas ocupacionais eles possam aí ter um espaço de discussão sobre si, né, e quais são os caminhos que a terapia ocupacional aqui em Campinas, né, vocês vão buscar. Mas eu vou aproveitar esse momento para destacar dois pontos importantes. Eu acho que o primeiro é que essa é uma oportunidade que talvez seja inédita para vocês, de vocês poderem se reunir e discutir sobre os aspectos próprios da terapia ocupacional, né? E acho que esse é o fruto de um comprometimento importante das terapeutas ocupacionais da gestão do CREFIT 3, que são lideradas aí pela doutora Carolina, e é uma oportunidade para que vocês possam estar num ambiente de discussão e de tomada de decisão para o futuro das profissões da profissão que vocês escolheram. E em segundo, destacar o trabalho da vereadora, da Débora, porque não é comum a gente ter parlamentares comprometidos com as nossas profissões. E eu tenho certeza que o que a gente está fazendo aqui, vocês nunca fizeram anteriormente, né? Então é muito importante a gente ter um mandato aberto. E a vereadora Débora, ela sempre colocou à disposição, sempre discutiu com a gente, e a gente vê que é um interesse genuíno, porque ela quer entender o que a terapia ocupacional faz, o que a fisioterapia também. Estou com medo da água aqui. Mas ela sempre procura entender a demanda, nunca é um aceite de demanda simples, é sempre uma discussão aprofundada de contexto, e isso é muito importante para a terapia ocupacional, porque dentre as profissões de saúde, apesar da terapia ocupacional não ser somente uma profissão de saúde, ela ainda tem é a profissão com o menor contingente de números de profissionais. Então a gente precisa ter política pública para que a gente possa formar profissionais para defender os saberes específicos da TO e expandir e escalar a assistência terapêutica ocupacional aí não só no estado de São Paulo, não só em Campinas, mas no Brasil. Então assim, obrigado, vereadora, não só pela oportunidade da gente ter um mandato sério para apoiar as nossas demandas, mas também por atender às questões da terapia ocupacional, não só os TOs, mas também as demandas que afligem aí a população. Então, eu acho que é importante a gente valorizar e reconhecer esse momento, que é um momento importante para a gente, né, pensar no futuro da terapia ocupacional com parceiros tão relevantes aqui em Campinas. Então, obrigado, bons trabalhos aí para todos. Obrigada, presidente. Parabenizar também pelo trabalho, né, que o Dr. Rafael vem fazendo frente ao CREFIT. Eu estava comentando com ele ali no gabinete que é difícil a gente ver um conselho tão atuante, né, preocupado e caminhando tanto com as preocupações das profissões como ele tem feito. Eu acho que isso faz a diferença. Quiçá todos os conselhos se preocupassem e fizessem o trabalho desse, né, porque eu acho que isso soma muito para a categoria. E como eu disse para vocês,
Eu acho que TO e fisioterapeuta são essenciais, né? Nós sabemos as dificuldades que tem enfrentado, mas a gente vai aí trabalhando em conjunto para ir vencendo essas dificuldades na nossa cidade e ver a categoria crescer e ser respeitada, que é muito importante. Passar para a doutora Carolina agora. Viu, doutora Carolina, para a senhora fazer a saudação, e depois nós iremos sair, deixá-los à vontade para vocês discutirem, mas mais uma vez afirmando o meu compromisso com vocês e deixando o mandato aberto aí para vocês sempre que precisarem, não só na área da terapia ocupacional, mas em tudo que vocês precisarem para a nossa cidade, nós estamos aí para atendê-los. Muito obrigada. Oi, foi. Primeiramente, vereadora Débora Palermo, agradecemos muito a abertura da casa, né, da Casa do Povo, né? É um prazer para a gente, enquanto terapeutas ocupacionais, poder estar nesse espaço, que é bastante simbólico, e aí reforçando, né, o que o Dr. Rafael diz, do seu investimento, do seu interesse pela nossa profissão. Temos muitos desafios enquanto terapeutas ocupacionais, na terapia ocupacional, como o Dr. Rafael disse, tanto no estado de São Paulo, em Campinas também temos alguns desafios, né? E também nacionalmente falando. Então, para a gente ter o seu apoio é uma honra. Então, eu deixo aqui meu agradecimento também em nome das minhas colegas, terapeutas ocupacionais, em nome, né, dos terapeutas ocupacionais do estado. Queria agradecer também o Dr. Rafael. Ele é um grande parceiro, né? A gente tem construído junto aí, desde a outra gestão, um projeto para terapia ocupacional. Temos várias conquistas, por exemplo, aberturas de cursos, que a gente, inclusive, vai ser um dos pontos aqui da minha explanação. Então, ele é um grande parceiro, é um grande amigo também. Então, a gente tem trabalhado junto aí para fortalecimento da profissão. Obrigada pela presença também, porque a gente tem feito essa conversa em várias regiões do estado e infelizmente não dá sempre para ele estar junto, mas que bom que aqui em Campinas a gente pôde ter a presença dele, né, para poder nos apoiar e poder mostrar aí que o CREFITO 3, na atual gestão, está disponível para poder fazer esse trabalho em conjunto, em parceria para ambas as profissões. Então, muito obrigada, mais uma vez, vereadora, obrigada, doutor Rafael, e a todos também, o Raimundo, também queria deixar aqui meu agradecimento, doutor Selmo, que também são parceiros aí bem importantes para a gente poder estar aqui hoje nesse momento, né, podendo conversar sobre a terapia ocupacional no estado e principalmente aqui na cidade de Campinas. Muito obrigada. Gente, então eu vou deixar vocês agora com a doutora Carolina, com certeza vai ser uma ótima palestra, um ótimo bate-papo, e que disso tudo saiam sugestões, críticas, para a gente poder ajudá-los aí na profissão. Muito obrigada. Mas aí começa a fazer da frente mesmo, né? Isso. Pode ser aqui, em pé aqui. Gente, desculpa, eu sei que é pouca gente, mas como eu tô meio ruim da minha garganta, eu vou usar o microfone para não precisar exigir tanto das minhas cordas vocais, senão eu vou ter que procurar minha amiga fono para poder me ajudar no final da semana. Bom, mais uma vez eu queria agradecer, né, que a gente fez na verdade, a formalidade aqui foi de surpresa, eu também não sabia, então foi meio no improviso, mas porque a ideia mesmo é a gente poder conversar, né, um pouco aqui com vocês, terapeutas ocupacionais, da região aqui de Campinas. Como eu falei na mesa, olá, tudo bem? Como eu falei na mesa, a gente tem feito essa ação
todas as regiões de São Paulo, né, em determinados momentos nós temos ido, a gente já esteve em Presidente Prudente, Barretos, e aqui é a terceira região que a gente vem para poder conversar com os terapeutas ocupacionais. Então, a gente há muito tempo não fazia essa tentativa, né, de poder juntar os terapeutas ocupacionais para a gente poder primeiro se reconhecer, né, porque a gente acaba ficando cada um, às vezes, ali no seu mundo do trabalho, da sua rotina, né? E a gente tem poucos espaços mesmo, né, para poder trocar, se conhecer, né, se reconhecer. Então, a nossa ideia é um pouco essa, e poder também escutar vocês, né, dentro do que vocês quiserem trazer, enfim, sugerir, como a vereadora disse, né, reclamar também, né? Mas aí a ideia é um pouco eu apresentar para vocês, né, o que a gente tem feito no CREFITO, né? Nós estamos numa configuração diferente da gestão anterior, que a gente encerrou no ano passado, iniciamos agora em fevereiro uma nova gestão. Ela é uma nova, mas nem tanto, com algumas configurações diferentes, mas na sua essência ela continua como uma continuidade da gestão anterior, né? Com a confiança aí de todos os profissionais do Estado, a gente... É a mesma gestão, tá? Mas de projeto, da diretoria do Dr. Rafael, é como se fosse do zero. Eles querem projetos novos e a gente está com esse espírito de renovação de novo, mesmo sem a gente. É uma autocobrança muito alta. Perfeito, obrigada, Rai. O Rai é um dos nossos grandes parceiros, né? Inclusive, esse espaço da TO, o Rai foi uma das pessoas que tem contribuído muito. A gente tem ligado, vocês receberam a ligação? WhatsApp? Então, a gente acabou priorizando para pessoas que moravam mais perto aqui da região, né, da Câmara, mas enfim, então a gente tem feito aí de fato um investimento, né, para poder chamar, né? A gente mandou e-mail, mandou WhatsApp, ligou para algumas pessoas, então para poder chamar aí mesmo os TOs para poder estar junto, né? Até imaginei que ia ter mais gente, porque Campinas, né, é uma região que tem bastante TOs, talvez acho que é a segunda maior do estado, né? Então acho que talvez não, com certeza é a segunda depois da Grande São Paulo, né? São Paulo, Grande São Paulo. Campinas é a região que mais temos terapeutas ocupacionais, né? Então até achava que ia ter mais gente, mas tudo bem, acho que o importante é quem está aqui, né? Bom, então a ideia, gente, é eu poder falar um pouco para vocês os projetos que a gente já tem, né, e que a gente está atuando aí, que tem alguns novos, alguns que vêm começando desde a outra gestão, que a gente já começou na outra gestão. Então um pouco contextualizar para vocês, depois abrir para vocês poderem contar um pouquinho, tá? Bom, então, para a gente, né, como o tema da palestra terapia ocupacional no CREFITO 3, aqui eu trago um pouco a apresentação, né, das conselheiras terapeutas ocupacionais, né? No caso, então, eu estou ali na diretoria como representação da TO, né? A gente tem feito aí um trabalho bem, enquanto diretoria, um trabalho bem importante com relação às demandas da TO, né? E aí a gente tem aqui as conselheiras também, né, que estão compondo com a gente. Acho que vocês conhecem aqui de Campinas, a gente tem a doutora Patrícia Tamburo. Eu achei que tivesse uma luzinha aqui, mas não. A doutora Patrícia Tamburo, né? E a Fernanda, acho que vocês já devem ter visto ela por aí, né? Eu sei que você conhece. Então, as duas são daqui de Campinas, a Fernanda e a Patrícia. E aí temos lá em São Paulo a doutora Carol Crepaldi, a Sabrina e a Samira em Ribeirão Preto. Então, a gente tentou pegar um pouco de outras regiões, né, em São Paulo, porque a demanda é bem importante, né, pela grandiosidade do município e também da Grande São Paulo. A gente tem, então, eu que sou de São Paulo, a doutora Carol Crepaldi e a doutora Sabrina. Então, estamos lá nós compondo, cada uma delas são responsáveis, aí eu vou contando um pouquinho a partir dos projetos quem está responsável pelo quê. Então, é um pouco esse panorama que a gente tem lá como conselheiras TOs dentro do CREFITO 3. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho, né, porque eu acompanho os grupos, né, de WhatsApp, que hoje a gente está na era WhatsApp, né, que é o jeito da gente se manter
informado, difícil se comunicar, e às vezes eu vejo lá, não sei o que, tô com uma problemática assim e tal, lá no meu serviço, ou ouvi e tal, alguma coisa, e aí então a gente tem já alguns documentos, né, que a gente já escreveu desde a outra gestão, que as comissões e as câmaras técnicas já produziram, né, a gente tem aí a questão do TEA, que tem vários desafios aí, né, que a gente, enquanto terapeutas ocupacionais, temos enfrentado com relação, desde coisas muito, né, básicas, de como que eu faço para poder construir um fluxo de atendimento considerando o TEA, porque meu serviço agora vai começar a atender, né, como também problemáticas bem, assim, sensíveis, né, que a gente tem enfrentado, nessa questão do aplicador ABA, né, do acompanhante terapêutico, supervisão de acompanhamento de ABA, enfim, né, são várias problemáticas aí também que a gente tem enfrentado com relação a isso. Então a gente tem esse último documento aí, esse primeiro documento que a gente fez. Eu falei o último não à toa, porque ele foi o último documento que a gente produziu na gestão anterior. Então, ele vem aí norteando um pouco a questão da assistência terapêutica ocupacional dentro da questão do espectro do autismo. Então, é um documento bem interessante, ficou bem legal, assim, ele tá disponível, então todos esses documentos estão disponíveis lá no site do CREFITO, então vocês entrando lá, vocês já vão encontrar lá na parte lá vai ter lá tem lá um link, né, documentos, notas técnicas, então entrando ali vocês vão ter acesso a todos esses documentos, então também qualificação em ABA, TEA, né, profissional não terapeuta profissional especialista em ABA, como é que o que o CREFITO pensa disso. A gente tem também um documento sobre a questão de insalubridade, porque a gente no começo da gestão tinha muita gente procurando para falar de salubridade, então como não muda, né, a salubridade é uma regra para todos, independente de onde se esteja trabalhando, a gente já deixa disponível que a pessoa já, quando entra em algum questionamento com a gestão, já pega esse documento e já insere também em documentos que possa vir aí a problematizar com a gestão sobre essa questão de insalubridade. A gente tem também um parecer sobre terapia ocupacional aquática. Temos também um posicionamento via Comissão de Direitos e Prerrogativas da TO, referente ao acompanhamento terapêutico também, a realizar AVDs, que isso a gente também teve várias demandas com relação a isso, né, a questão da AVD e o acompanhante terapêutico. A gente tem também uma nota técnica da Câmara Técnica de Saúde Mental, que fala um pouco sobre a questão das contenções físicas, né? Como é que funciona isso? O que o CREFITO pensa? Como que a TO olha para isso, né? Então a gente tem ali um documento bem interessante feito especificamente para essa demanda, né? Então esses documentos estão, como eu disse, tem acesso lá no site, é só entrar lá e ver. E aí é isso, assim, o que eu tenho sempre dito tem alguma dúvida, abre uma ouvidoria e já fala, que aí a gente já consegue organizar, né? Por exemplo, aquela demanda que saiu esses dias relacionada à comunicação alternativa, né? Que a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia publicou uma nota dizendo, né, de uma exclusividade deles com a comunicação alternativa. Eles falavam isso claramente, mas, né, enfim, meio que deixava essa mensagem, né? E aí a gente também já está trabalhando numa declaração de posicionamento, né, sobre a prerrogativa da terapia ocupacional também no uso da comunicação alternativa. Então, isso é algo que a gente também já está fazendo. Então, quando vocês receberem alguma demanda, alguma coisa, pode entrar lá via ouvidoria mesmo, abrir lá, né, um pedido, e aí isso é bom para a gente, porque isso, o conselho, gente, ele trabalha praticamente sobre demanda, né, de provocação, que a gente diz, né, mas aí eu sempre tenho falado para o pessoal, a gente não adianta ficar reclamando lá no WhatsApp, né, porque é isso. E aí também é aquela outra coisa, né, a gente tem coisas que a gente consegue fazer, tem coisas que a gente não consegue fazer. E não porque a gente não queira, mas porque não é da nossa alçada, né? Então, várias questões que vão surgindo, a gente fala, nisso não dá para a gente atuar. Por exemplo, o clássico, né? A questão do EAD, apesar de termos atuado, né? Então, eu vou também falar sobre isso, mas é só para, então, dizer para vocês que se tiverem alguma demanda, mandem,
né? De qualquer forma, não sei exatamente se poderemos ser tão efetivo em qualquer uma delas, né? Todas, mas as que a gente tem efetividade, a gente tem atuado e tem cuidado disso. Bom, e aí, né, aproveitando o gancho dessa questão de articulações e ações institucionais, né, a gente também tem algumas ações aí relacionadas a projetos de lei, tanto nacionais quanto estaduais, né. A gente tem esses dois PLs, o 1731 e o 3364, eles são os nacionais, né? O primeiro, ele fala sobre a questão do piso salarial, acho que vocês têm acompanhado também, hora ou outra a gente também, quando tem alguma movimentação, a gente publica nas redes sociais do CREFITO. O ano passado, conseguimos passar da Câmara dos Deputados, estamos no Senado, o senador já está com o projeto na mão e já tem um posicionamento favorável, dentro, acho que está na CCJC, então a gente tem caminhado com esse PL, estamos com a esperança que vamos conseguir esse ano ainda aprovar esse projeto do piso salarial, que isso dá um ganho tanto para a TO quanto para a fisioterapia, apesar da gente, enquanto TO, com relação à questão de remuneração, a gente está um pouquinho mais tranquila, né? Considerando esse contexto de que tem mais oferta de trabalho do que oferta de profissional, né? Então, a demanda do trabalho é maior do que a oferta de profissional. Mas, de qualquer forma, a gente tendo uma lei para poder nos amparar num concurso público, muitas prefeituras acabam pagando muito abaixo, né? Abrem editais, por exemplo, de um salário assim, né? Não é nem que a gente não quer, né? Às vezes a gente até quer, mas um salário que não dá, né? Então, eu acho que isso da questão do piso, da lei, né? Do piso salarial, isso vai nos ajudar muito fortalecer mesmo também outros campos de trabalho, né? E também o PL 3364, esse PL é de extrema importância para a gente, né? Que refere-se à regulamentação da terapia ocupacional, mas até hoje já não é regulamentada. Sim, nós somos regulamentadas pelo Decreto-Lei 938, né, de 74, que é junto com a fisioterapia, né? Só que ele já está um projeto muito antigo, ele não está dentro daquilo que ele fala que a gente faz, já não contempla tanto as nossas prerrogativas, as nossas atuações profissionais, né? A profissão cresceu, evoluiu, então a gente precisa também regulamentar isso a nível de lei, porque isso também assegura outras coisas, outras articulações e outros direitos também que a gente precisa garantir, porque é isso, né? O campo do trabalho com outras profissões, às vezes eles se esbarram, né? E aí a gente precisa também poder ter um projeto de lei que nos garanta ali também poder preservar aquilo que o terapeuta ocupacional faz, né? Então, a ideia desse projeto de lei é justamente essa. Quem está à frente desse projeto é a Abrato, né? Porém, nós, enquanto Conselho Regional, a gente tem feito ações conjuntas. O ano passado também a gente conseguiu passar em todas as comissões da Câmara dos Deputados e agora o projeto vai começar a tramitar no Senado. O Abrato, junto com os CREFITOs aí de todo o país, a gente tem feito ações, né? A gente tem um grupo de trabalho específico para isso, então a gente tem trabalhado bem firme nessa questão para aprovação e também temos aí a esperança que, apesar de sabermos, né, que um projeto de lei pode durar 10 anos, a gente tinha um outro projeto de lei que foi arquivado, porque também ficou muito tempo, né? Mas é isso, precisa ter gente ali cobrando o tempo todo, porque senão não anda, né? O projeto de lei acaba sendo engavetado, né? Então, a gente tem mantido firmeza nessa questão aí das ações com relação ao projeto de lei da TO. Esses outros dois seguintes são projetos de lei estaduais, né? Estadual, aqui de São Paulo. Então, o 943, ele fala sobre a regulamentação de obrigatoriedade da inclusão do terapeuta ocupacional nas equipes mínimas multidisciplinares no âmbito da atuação dos hospitais gerais. Então, esse é um projeto de lei importante também para garantir a nossa presença e também o direito dessa população também a ter o acesso à assistência em TO, né? Que hoje a gente não tem essa regulamentação, a gente tem uma recomendação só da Anvisa, mas não temos uma
lei de obrigatoriedade. Então, essa a gente está também transitando ali pela Alesp, tentando fazer esse PL tramitar. Ele já passou por algumas comissões, mas ainda tem algumas comissões ainda para ele poder caminhar. O escolar também, ele é o outro também que coloca como obrigatoriedade a inclusão de TOs nas equipes multidisciplinares nas escolas públicas de ensino infantil, fundamental e médio do Estado. Esse projeto, além no Estado, a gente também tem apresentado para os municípios, né? Que a gente tem, inclusive o doutor Selmo falou disso, e no hospitalar também. Então, porque se a gente não garante no Estado, pelo menos a gente já começa a garantir nos municípios, né? Então, tem um desafio com relação a isso que todos os parlamentares trazem, que é a questão de TTO, né? Então, eles falam, não, eu acho super interessante, mas vai ter TTO para poder ocupar, porque se você põe uma lei, você tem que ter TTO, né? Então, aí a gente fala, não, mas a gente também está trabalhando, né, para poder fazer, aí já aproveitando, a gente fala, olha, a gente tem trabalhado também ações para poder aumentar o número de terapeutas ocupacionais e, inevitavelmente, a gente fala nesse sentido com relação à questão de abertura de cursos de TO, né? Porque nós tivemos um fenômeno que eu não sei exatamente quem, se alguém quiser estudar, eu tenho oferecido para a pessoa estudar isso, né? O que aconteceu que os cursos de TO, eles, ao invés de crescer, a gente diminuiu. Né? Então, por exemplo, eu acabei nem me apresentando, gente, olha só. Depois a gente faz objeto tão focado, né, que a começar a apresentar, que eu acabei me apresentando. Eu sou formada terminei minha faculdade em 2005, na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos. E a minha, por exemplo, lá na Univap, o curso de TO fechou. E aí, na época que eu estava lá na Univap, não tinha nutrição, não tinha, eu até vi outros cursos, estética, sei lá, uns cursos assim que abriram e a TO fechou. Aí eu falei, gente, como assim? Abriu um monte de curso e a TO fechou, assim, como assim? Era um curso forte, né? Enfim. Então, eu falo que é um fenômeno, né, que aconteceu, que eu estou pedindo aí para alguém estudar isso, para a gente ver o que aconteceu com a TO, que a gente perdeu cursos e não ganhou, né? Mas agora a gente também entende que a partir dessa situação a gente também tem um número diminuído de profissionais para ofertar, e aí isso também causa essa desestabilização que a gente está vendo, né? Inclusive de fechar a vaga de TO. Então hoje no município de São Paulo a gente tem uma situação bem delicada de CAPs que estão fechando vagas de TO, porque a organização social ela tem que bater lá a meta, né, ter lá a contratação de profissionais e como elas ficam com a vaga aberta há 8, às vezes 1 ano, elas estão fechando a vaga para contratar um outro profissional, justificando que não encontram terapeutas ocupacionais. A gente tem problematizado, falando, olha, aumenta o salário, né? Mas o pessoal fala, isso aqui é SUS, não dá para a gente aumentar. E de fato, até entendemos, né? Mas assim, e São Paulo não está pagando mal. Os CAPs não estão pagando mal. Umas OS pagam melhor, outras um pouco pior, mas na média o salário não está ruim também, né? Mas a gente não tem TO mesmo para poder contemplar todas as vagas que existem. Então, a gente está trabalhando também, pensando aí, né, no conselho, como também essa nosso desejo, né? Eu sempre falo, gente, o conselho ele tem a primeira obrigação, né, a nossa missão principal é fiscalizar, né? O resto é perfumaria, eu brinco assim, mas a gente gosta de um perfume, de uma perfumaria, tal, né? Então a gente tem feito muitas ações, mas porque a gente entende que isso é importante para a profissão também, né? Então a gente fez um projeto específico para a questão de articulações relacionadas à abertura de cursos de TO. A gente conseguiu abrir em 2024 e 2025 lá em Jales, na Unijales, né? Então, e foi muito interessante essa experiência, porque tem 2 desafios nessa questão de abrir curso de TO, porque não é só abrir o curso, é ter gente querendo fazer TO.
né? Porque algumas universidades abrem o curso e aí quando chega lá tem 5 interessados. Elas falam, não vou abrir, né? Obviamente. Então, a gente fez um projeto na Unijales, né, em parceria lá com o reitor, que a gente foi, eu pessoalmente fui nas escolas, ele conseguiu a nossa entrada nas escolas de ensino médio, eu pessoalmente fui nas salas de aula falar de TO para os alunos de 3º ano, né? E aí eu chegava, eu brinco hoje que o meu sonho é quando a gente for em algum lugar e você perguntar o que foi o que aconteceu. Quem aqui já ouviu falar de terapia ocupacional? Ninguém. Tipo, assim, a gente falou com 368 alunos, se não se falha a memória. Acho que se 5 tivessem ouvido falar de TO, acho que é muito, assim. Era muito pouco, assim. Várias salas, tipo, ninguém levantava a mão, assim. Eu falava, nossa. Eu falei, não, o meu sonho é quando, né, ou primeiro uma criança, quando perguntar o que você quer ser quando crescer, a criança vai falar, eu quero ser terapeuta ocupacional. Falar, ai, consegui, posso descansar, né? Mas ainda não é o caso. Então, então a gente foi e a gente conseguiu. A Unijales abriu o curso com 30 alunos, né, que é um número considerado, né? Então foi um trabalho assim, é isso, a gente tem que falar de TO, a gente tem que divulgar TO. Aí eu nesse encontro que eu tenho tido com os TOs, né, com vocês, eu tenho falado, gente, vocês conhecem, sei lá, um jornalista, vocês conhecem um locutor de rádio, né? Vai lá, fala, será que não tem como fazer uma reportagem sobre a profissão? Porque a gente também tem contatos, né? Não dá para ficar só esperando as instituições trabalharem nisso, né? A gente, enquanto TO, individualmente, a gente tem, às vezes conhece lá o primo, o irmão, conhece alguém, poder falar de TO, né? Um cursinho perto de casa, uma escola, né? Que de repente tem entrada, participar de feiras de estudante, enfim, né? A gente precisa de que os TOs também falem de TO para as outras pessoas, para que a gente consiga divulgar a profissão, né? Claro que a gente, enquanto instituição, a gente tem pensado também, né? O ano passado e no ano retrasado, acho que 2 anos já, a gente faz uma campanha no metrô de São Paulo, né? Na semana ali da Físio da TO, falando, né, de Físio e TO. Só que quando a gente fala do conselho, a gente vai falar de Físio e TO junto, porque não vai ter jeito, né? Então a gente precisa de espaço para falar só de TO, né? Então, e aí eu tenho feito esse apelo, né, aos TOs, você conhece alguém, algum jornalista, qualquer pessoa, o que seja o jornalzinho ali do bairro, né? Falando de TO, vai sempre ter alguém que vai escutar, meu filho tá para fazer, né? Falar que tem um mercado de trabalho aberto, né? Enfim, a gente dá os dados também, poucos profissionais disponíveis, enfim. Então, tenho feito esse apelo aí também para os profissionais TOs, né? E na Unorp, no Rio Preto, também a gente conseguiu abrir em 2024, agora 2025 já está com a 2ª turma, com turmas de 40 a 50 alunos, então está bem forte lá o curso na Unorp. A USCS em São Caetano a gente começou agora, também em 2025, e a gente está aí já em processo de abertura da FACFEA, que fica em Araçatuba, da FEMA em Assis e da Unifunec, que é lá na Santa Fé do Sul, ali na divisa com o Mato Grosso também, que a gente já vai ajudar também o pessoal lá no Mato Grosso também, né? Mas a gente priorizou também, né, nessas articulações as autarquias municipais, pensando também de que as autarquias municipais elas conseguem ter um preço mais acessível, né? E isso ajuda também, né? Poder as pessoas terem interesse também de fazer. Então a gente tem priorizado esse diálogo com as autarquias. O Conselho Estadual de Educação, a gente fez articulações porque nas autarquias quem autoriza não é o MEC, é o Conselho Estadual de Educação. A gente fez uma reunião com eles também falando da importância de poder autorizar esses cursos e tal. Era uma médica lá, ela ficou meio resistente e tal, mas aí no fim ela acabou. Era uma médica meio difícil, mas aí no fim ela conseguiu entender o que a gente estava querendo. Mas aí daí acabou dando certo, e aí a FACFEA conseguiu autorização, e a FEMA também já está entrando, e a Unifunec também. A gente tem buscado a abertura de diálogo com a Fundação Educacional de Jaú, com a Unicamp de Campinas, com a Unip em São Paulo, né? A Univap, estamos de novo lá tentando ver se a Univap reabre, porque ele já tem know-how, né? Então não seria tão difícil.
tem curso de físio também. A faculdade em Anguera, que quem está fazendo esse contato é a Patrícia, aqui em Campinas, com a Anguera, e a UNOeste lá em Presidente Prudente também. Né? Também a gente está mapeando e tentando contato, né, com a Unital, Faculdade Municipal de Franco Montoro, lá de Mogi Guaçu também. Então é isso. Aí, assim, tem cursos de TO abrindo, né, que a gente não está articulando, né? E aí, assim, o que a gente tem feito porque, por exemplo, abriu um lá em Guarulhos esses dias que eu fiquei sabendo, aí fui ver. O PPC estava muito, o conteúdo programático estava muito fraco, assim, né? E aí eu peguei, consegui lá o contato da coordenadora, falou, a gente tem um projeto, porque a gente tem um projeto em forma também, que é junto com as universidades, e aí a gente tem buscado fazer um diálogo para poder também fazer um curso de qualidade. A gente tem se colocado disponível, né? Claro que a faculdade tem autonomia, eles né, a gente não tem, como eu disse, prerrogativa de falar, não, você é obrigado a mudar esse PPC, porque senão a gente vai te dar uma multa. Não é o caso. Mas a gente, na cordialidade, na aproximação ali do diálogo, a gente tem tentado fortalecer, mas a palavra final é da universidade mesmo. Né? Então, a gente tem tentado, mas não são todos, porque o pessoal fala, nossa, abrir um curso de TO, pelo amor de Deus, o curso está horrível. Eu acredito. Tá bom, vai lá. Eu acredito que o curso tem cursos ruins, né? Mas aí é isso. Talvez até nos procure, eu vou deixar meu contato. Ficou sabendo de algum curso? Me dá um toque, que aí eu também posso tentar ver o que a gente consegue para conversar com as pessoas, né? Com os responsáveis pelo curso. Bom, um pouco contando para vocês, né, dentro da estrutura do conselho, a gente tem, para pensar na qualificação da profissão, as câmaras técnicas, né, das especialidades da TO. A gente tem as especialidades das especialidades do COFITO, né? Tem as câmaras técnicas das especialidades do COFITO, então a gente tem a terapia ocupacional em acupuntura, contextos hospitalares, contextos sociais, escolar, geronto, saúde da família e saúde mental, né? Então, e aí a gente tem também a de saúde funcional, que não é, né, ainda, né, porque eu espero que seja, porque eu sou eu fico vislumbrando esse dia, né? Não é uma negociação fácil, mas a gente tem também tentado, a Samira, que é uma das nossas conselheiras, que eu apresentei para vocês ali, ela é da funcional e a gente tem trabalhado, né, nessa questão de documentos e tal, para tentar embasar o quanto a gente está nessa área, né? Isso está posto, né? Enfim, mas a gente está com esperança, né? Não desistimos, mas não é uma tarefa fácil. Então, e a partir das câmaras técnicas que a gente, então, faz esses documentos que eu tinha mostrado para vocês inicialmente, né? E também, quando chega alguma demanda, as câmaras técnicas também respondem, ou as comissões também, né? Então, as comissões, a gente tem a Comissão de Políticas Públicas. Dentro da Comissão de Políticas Públicas, a gente tem algumas subcomissões, né? Subcomissão de Atenção Básica, de Participação e Inclusão da Pessoa com Deficiência e Controle Social. E também a gente tem um projeto que a gente chama de Cooperação Técnica, que é um projeto onde a gente faz como se fosse uma consultoria para os municípios a respeito da assistência em TO e físio. Claro que em algum momento a gente acaba esbarrando em outras profissões, mas o nosso foco, claro, né, é TO e físio. Então a gente faz uma análise dessa rede, principalmente que diz respeito à tentativa de redução de filas em serviços especializados. A físio tem um problema muito sério com isso, né? A TO também, principalmente com a demanda de autismo. Então a gente faz uma análise e faz um parecer, né, para esse município, dando algumas orientações de como eles podem rever essa fila, pensar em linhas de cuidado, né, e encaminhamentos qualificados. Hoje, inclusive, a minha palestra, a gente vai ter uma palestra lá na Sociedade de Poetas, não?
Academia de Letras, Sociedade de Poetas. Olha, eu já estou querendo pôr a poesia aqui, mas está ali, está perto. Inclusive, a palestra que eu vou dar hoje à noite é falando um pouco da cooperação técnica, né? Porque é isso, assim, tem muitos desafios na questão do encaminhamento qualificado, dos municípios, né? Então, tem vários detalhes que não são muito detalhes que a gente acaba trabalhando e fazendo essa consultoria com os municípios. É um trabalho bem interessante, assim, a gente ganhou 2 prêmios com esse trabalho já lá no CREFITO, então é um trabalho e os municípios têm gostado muito, né? Campinas, inclusive, é cooperado, só que Campinas, a complexidade... Campinas e São Paulo, né? São Paulo a gente conseguiu caminhar um pouco, porque a complexidade do município é um pouco maior, a gente conversou com algumas pessoas da gestão aqui já, mas estamos aí caminhando para poder fazer também esse parecer, esse levantamento. Como? Valinhos? Valinhos a gente tentou. Fui eu, foi? Que bom. Porque a Marisol, eu estava conversando com a Marisol, e aí eu fui lá, inclusive, na reunião do Conselho Municipal, expliquei a cooperação técnica, tal, porque na gestão passada eles não assinaram. Aí ele disse, o menino lá falou que vai assinar, acho que o Bruno, se eu não me engano. Ele falou que vai assinar, mas ele ainda não assinou. Quer dizer, ele falou que mandou o termo, só que a gente ainda não encontrou o termo, enfim, mas a gente está conversando com o Valinho, sim. Logo a gente provavelmente faça uma reunião. Perfeito, vamos conversar. Bom, então, essa é a Comissão de Políticas Públicas. A gente tem também a Comissão de Educação, Ensino e Pesquisa, que o projeto de abertura de curso é vinculado a essa comissão, né? Assuntos parlamentares, a Fernanda, que é a Fernanda Ribeiro, daqui de Campinas. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A Fernanda Ribeiro de Campinas, que é responsável. A de Comissão de Educação, Ensino e Pesquisa sou eu responsável. A Políticas Públicas, junto com um colega fisioterapeuta, Dr. Ralph, também estou lá como coordenadora. Aí a gente tem a Comissão de Direitos Humanos, da pessoa neurodivergente. São 2 ali, tá, gente? Aqui eu esqueci de pôr para baixo ali. Direitos Humanos, quem coordena é a doutora Patrícia Rocha, que inclusive estava com a gente na outra gestão. A pessoa neurodivergente, a gente está começando essa comissão agora. Gestão e empreendedorismo é a doutora Carol Crepaldi, que coordena junto com uma colega também, fisioterapeuta, a doutora Érica. E memórias da TO, da terapia ocupacional, a gente tem essa comissão que está começando esse ano. A nossa ideia é fazer um documentário sobre a história da TO, né? Inclusive, eu fico brincando com quem coordena essa comissão, a doutora Sabrina Slivski. Aí eu fico brincando com ela, eu falo, Sabrina, pelo amor de Deus, faz esse vídeo, porque eu me sinto, assim, em dívida, né, com os terapeutas ocupacionais, porque o ano passado saiu da fisioterapia, não sei se vocês chegaram a ver, e aí foi uma comoção, assim, porque fala da TO e não fala da TO, porque eu não vi, eles falam, aí o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Aí ele fala terapia ocupacional porque o nome do conselho é Conselho Regional. Mas não que a história era da TO, a história era da Físio, né? Enfim. E aí eu falei para ela, ai meu Deus, então esse documentário vai sair, vai ficar muito legal, né? Então eu tô lá batalhando, insistindo lá, pessoal. Falei, vamos lá, gente. Ontem mesmo a gente teve uma reunião, ela falou que está caminhando, temos algumas TOs aí das antigas ajudando também, apoiando, então vai ficar muito legal. E aí eu fiquei pior ainda com o falecimento da Jo, né? Aí eu falei, nossa, corre antes que aconteça alguma coisa com mais uma dessas pessoas importantes pra gente, né? Então, aí ela falou, não, pode deixar que eu vou colocar esse negócio para andar. Eu falei, isso aí. Então, essas são as nossas comissões. Então, junto com as câmaras técnicas,
as comissões também produzem documentos, fazem esses tipos de ações, né? A diferença das comissões, que as comissões para a Câmara Técnica, as comissões elas têm mais autonomia para trazer projetos, né? Propor projetos. Então, por exemplo, fazer esse vídeo, enfim, isso foi uma autonomia, né? Foi um pedido nosso. Já as câmaras técnicas, elas respondem mais demandas, né? E também elas são responsáveis por fazer o CREFIT Educa, que inclusive ontem teve um muito legal com o André Nunes falando de desinstitucionalização, né? Então, as câmaras técnicas são responsáveis por fazer responder demandas. Por isso que eu falei, quando tiver alguma dúvida, entra lá na ouvidoria e manda essa publicação. Tá bom. Perfeito. Tá bom, obrigada. Obrigada, Laia. Obrigada, viu? Tá bom. Aí um pouco, gente, eu trago para vocês essa questão do fortalecimento mais nacional, né? Porque a gente é um conselho regional, né? Então, a nossa ideia, a gente tem um foco, claro, no estado de São Paulo, né? Mas a gente também entende que para a terapia ocupacional o fortalecimento nacional ele é muito importante. Então, a gente tem hoje, dentro da perspectiva de ações, né, nacionais, junto com outros conselhos regionais, junto com as associações, tanto regionais quanto nacional, a Abrato Nacional, a Abrato São Paulo, né, todas as Abratos, Pernambuco. A gente tem um encontro que a gente chama de encontro interregional. Nós estamos completando o 3º ano desse encontro. Nesse encontro, a gente trabalha com os grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho são divididos em 3 eixos que a gente entendia que eram necessários, que eram demandas da profissão com relação a isso, né? Então, a gente tem o GT de procedimentos. Nesse GT, a gente tem trabalhado a questão de atualização da tabela SUS, do SIGTAP, porque tem vários procedimentos que a gente faz, porém, nós não estamos, o nosso CBO não está... Tá bom. O nosso CBO não está incluso e a gente faz o procedimento e a gente não consegue lançar porque o CBO da TO não está. Né? Então, a gente fez um documento, enviamos para o Ministério da Saúde, né, para o setor lá que é responsável pelo SIGTAP, pedindo para incluir o CBO da TO nesses procedimentos que já existem. Esse foi um passo, né, que conseguimos terminar. Agora, o próximo passo é a gente poder incluir novos procedimentos, e não só pensando na saúde, mas também em outras áreas, né? Por exemplo, assistência social, que a TO trabalha, tem cada vez mais, né, tendo espaço, e a gente não tem como lançar os procedimentos lá no sistema relacionados. Claro que os municípios, às vezes, têm sistemas deles, né, dos municípios, mas a nossa ideia é poder fazer um trabalho mesmo a nível nacional e depois pensar mais nos micros, né, das regiões, para poder pensar em procedimentos, mas antes disso, o primeiro passo é a gente fazer uma dessas outras áreas. A da saúde está um pouco mais tranquila, porque a gente tem o SIGTAP, então, para a gente pedir para incluir, a gente fez uma reunião com o responsável lá, e aí ele disse assim, olha, nesse momento, foquem na inclusão do CBO e não na criação de novos procedimentos, porque eles vão mudar, segundo ele, né? Eles vão mudar o SIGTAP, não vai ser mais SIGTAP, vai ser um outro programa lá que o Ministério da Saúde está trabalhando nisso. Então, a gente focou na questão da inclusão do CBO, mas já deixamos sinalizado que a gente quer incluir procedimento também, né? Específicos da TO, né? Exatamente. Exatamente. Então, é justamente isso que a gente vai trabalhar. Só que aí ele falou, espera um pouquinho que a gente está nessa transição. Então, a gente vai esperar, mas qualquer coisa a gente bate na porta dele de novo. Eu falei, e aí, vai mudar ou não vai? Se não for mudar, vamos inserir, né?
E nas outras áreas, a gente precisa, a gente vai fazer esse levantamento, mas como esses sistemas não são tão instituídos como o SIGTAP na saúde, né, a gente vai fazer esse rol de procedimentos primeiro via Abrato, vai atualizar o que a Abrato já tem, porque a Abrato tem um rol de procedimentos. A gente vai atualizar o da Abrato, aí todas essas áreas, e aí depois, posteriormente, a gente vai fazer essas articulações para pensar mesmo nos sistemas ou nacional ou estaduais, municipais, e a gente vai contar com a ajuda também de vocês que estão na base, né? Então, a ideia é que as associações regionais consultem os profissionais, né, dos seus estados, para a gente conseguir mobilizar os profissionais que estão na ponta, para a gente conseguir fazer essas articulações e também poder pensar na questão da inclusão dos procedimentos, que a gente não vai conseguir saber tudo, né? Então, a gente vai fazer uma espécie de consulta pública. A gente está definindo, na verdade, um método de como a gente vai fazer. A gente vai fazer via conferência, a gente vai fazer consulta pública, você vai fazer uma pesquisa. A gente está definindo um pouco como que vai ser feito isso. Então, esse daí é o encontro interregional no GT Procedimentos, né? Pensando nas ações nacionais. A gente também tem nesse coletivo um GT de fiscalização, porque a gente tem um desafio no sistema COFITO-CREFITO da fiscalização da terapia ocupacional, dos terapeutas ocupacionais, da assistência na TO, porque temos esse desafio desse conselho híbrido. Então, a gente entende que existem ali algumas demandas, e aí, claro que é importante destacar isso para vocês, que no CREFITO 3, por exemplo, para a gente é mais constituído, mais instituído, né? Porque nós somos um conselho que tem condições, até mesmo financeira, para poder ter um grupo, né, um RH minimamente ok para poder fiscalizar as duas profissões. Mas algumas regiões não têm, o Conselho não tem essa condição que o CREFITO 3 tem. Nós somos o maior do país, né? Então, a gente tem um pouco mais de autonomia para construir esse trabalho, já outras regiões não têm. Então, por exemplo, tem região que não tem fiscal TO, né? Não tem fiscal terapeuta ocupacional, o que é um problema, né? A gente ainda aqui tem, e a gente tem, por exemplo, a Ana Flávia, que é a coordenadora, junto com a Fernanda, que é uma FIS e uma TO, Ana Flávia TO. Então, a Ana Flávia, ela também ajuda muito os fiscais que não são TOs fiscalizar TOs, né? Serviços de TO. Então, a gente tem uma estrutura que nos protege, que o trabalho anda, mas outros regionais não têm, né? Não tem um TO, nenhum, zero. Então, isso é bem delicado, né? Então, a gente tem trabalhado em várias temáticas relacionadas à fiscalização e também, atualmente, uma demanda muito grande para essa questão do TEA, né? Do ABA, enfim, né? Do AT. A gente, no CREFITO 3, também está trabalhando, a gente trabalhou num documento como se fosse uma diretriz, né? Para assistência da TO no TEA, né, com transtornos do espectro do autismo. A gente queria publicar uma resolução, porque a resolução ela ela dá mais embasamento para o ato fiscalizatório. Mas você publicar uma resolução tem várias questões políticas, várias delicadezas que envolvem, enfim. Então, a gente está ali tentando entender qual é o caminho que a gente faz, mas o documento ficou muito bom. Quem construiu o documento foi a Ana Flávia, o pessoal da fiscalização, né? Então, foram os fiscais. Então, assim, né, eu apoiei, mas quem construiu foi eles. Então, está um documento muito bem constituído e ele é um documento que é baseado em várias outras resoluções, né? Então, a gente não inventou a roda. Então, a gente está tentando ali ver como que a gente faz, mas o ideal seria publicar uma resolução. Não sei se politicamente a gente vai conseguir, mas estamos tentando, né? Vamos ver. E a educação também, tem um GT da educação, pensando nessa coisa do EAD, né? Enfim, a necessidade de criação de novos cursos. Hoje a gente tem uma demanda muito importante na TO também para a questão da educação, né?
A gente tem feito uma aproximação com o COFITO, porque a gente teve uma mudança de gestão no COFITO, acho que vocês devem ter acompanhado, né? Então, a gente tem aí uma gestão que está um pouco mais começando, né? Então, o pessoal está aberto para a gente poder construir junto. Então, eu tenho ido, inclusive, nas reuniões de presidente, para a gente poder pautar a TO, né? Que eu acho que tem esse desafio aí também, como que a gente faz essa gestão conjunta, né, no sentido de são dois, né, então a atenção tem que ser dobrada, né, como diz. Então a gente tem tentado aí, o COFITO tem ficado muito disponível para a gente poder pensar em ações para fortalecer a TO também. Acho que os conselheiros também, terapeutas ocupacionais, têm feito um trabalho, federais, né, têm feito um trabalho muito interessante também. O Dr. Derivan Brito esteve em São Paulo, e assim como em todas as outras regiões, para poder fazer um levantamento das demandas da TO, né, em todo o país, e aí a partir daí, então, eles terem material para poder trabalhar nas demandas da TO. Então, acho que a gente está num bom momento aí para poder mostrar trabalho mesmo, né? A gente tem feito articulações com o MEC também com relação a EAD, né? E assim, é como eu digo lá nos grupos, lá quando o pessoal, né, fica lá bravo nos grupos, porque deu CREFITO que não faz nada com esses cursos EAD, não sei o quê. Aí a gente falou assim, gente, a gente até queria ter o poder de chegar lá no MEC e falar, acabou essa palhaçada aí, né? Vamos parar com essa coisa de curso EAD na saúde, né? E aí, só que infelizmente a gente não tem esse poder, né? Então, o que a gente tem feito são articulações no MEC. Então, quando começou, hoje inclusive foi publicado, acho que foi hoje ou ontem, não sei, foi publicada uma portaria que eu vi hoje, né? Uma portaria lá falando da questão do marco regulatório, proibindo por mais um tempo a criação de novos cursos. A gente estava achando que eles iam excluir, inclusive, os existentes, mas está vendo como a coisa não está tão fácil. Porque teve gente que falou, acabou os cursos EAD, tipo. Aí eu tinha até falado para uma amiga, calma, não fala que acabou ainda, porque a gente não sabe. Foi mesmo, não é que acabou. Aí o MEC publicou agora, né, essa portaria que saiu hoje, eu vi hoje, falando da questão de que o marco regulatório, eles vão prorrogar um pouco mais essa proibição, mas ainda estão pensando nas regras para a questão dos cursos EAD. Então, voltamos na onde a gente já estava, mas é que o prazo tinha terminado. Isso. É assim, o marco regulatório trouxe assim, olha, daqui para frente não pode mais abrir o curso EAD até a gente rever as regras. Mais ou menos isso. Os que já têm, a gente está revendo as regras para que, inclusive, estes se adaptem. Né? Se a gente for deixar continuar, vai ser essas novas regras, e os que já existem vão ter que seguir as novas regras. Mas enquanto não tem as novas regras, não pode mais abrir. Aí o prazo deles tinha acabado. O MEC. O MEC, isso. O MEC tem um departamento só de curso IAD. E aí com eles que a gente fez o ano passado, quando eles colocaram esse primeiro marco, né, essa primeira portaria, a gente fez um documento embasando, né, tecnicamente, porque a gente entendia que não dava para ter graduação em AD na saúde. E a gente não fez isso só com o CREFITO, a gente fez isso com outras profissões também, que tem, então, fono, a gente está trabalhando bastante junto, veterinária também, porque veterinária é AD, coitado dos bichinhos, né? Tipo, gente, olha, é difícil, viu? Mas aí a gente apresentou esse documento ficou muito bom mesmo, não é porque a gente fez, não, mas o documento ficou muito bom, a gente mandou para eles, assim, qualquer um que lia aquilo lá falava assim, nossa, eu tô convencido, tudo bem que eu sou suspeita, né, porque eu já sou convencida, mas assim, estava muito bom o documento mesmo, explicando por A mais B por que a saúde não pode ser ED. A gente mandou para o MEC, aí o MEC ficou de dar um retorno. Quando terminasse o marco regulatório, a gente está pressionando. O pessoal esteve em Brasília esses dias também, o pessoal do COFITO, para poder pressionar lá e tal. Aí eles falaram que tá bom, acho que a gente vai cancelar, não vai ter mais tal. Que aí quando começaram a falar, teve alguém aí que falou, acho que foi um deputado, sei lá, alguém falou, porque a gente tem feito articulações via parlamentares também. E aí agora
publicaram hoje a portaria falando que eles prorrogaram o marco regulatório e a gente continua na mesma que a gente estava, não abre mais cursos, mas os que tem continuam, né? Então, porque tem uma pressão dos dois lados, né, gente? Tem muita gente interessada na formação IAD na saúde, porque a saúde e tanto porque tem muita gente que faz IAD, né? Esse que é o pior. Esses dias a gente publicou lá no Instagram do Crefito eu nem lembro do que era, acho que era um vídeo até meu, não lembro o que era. Aí o pessoal embaixo falando, eu faço IAD, não sei o quê, qual que é o problema? Não tem problema nenhum, eu sou muito boa, eu sou um ótimo aluno. Depois vocês procuram lá, tem um comentário, eu falei, putz, e é isso, tem gente que faz IAD mesmo, gente, é isso. Eu dou aula na FMABC lá em Santo André. Aí no primeiro ano, quando os alunos estavam se apresentando, aí 5 alunos falaram que estavam fazendo IAD e foram para o presencial. E foi muito legal eles falando, né? Falando assim que eles perceberam que se eles continuassem no IAD, eles não iam aprender nada, né? Eles iam ficar muito superficiais e falaram, olha, eu fiquei com medo de ser uma profissional, né? Eu vi que era muito complexo e aí então eu resolvi vir para o presencial. Obrigado, Deus, né? Tomara que todo mundo tenha essa consciência. Mas aí a gente tem esse outro desafio, porque o pessoal fala, eu não quero fazer AD, mas aqui não tem curso de TO. Aí você fala, putz. Então o negócio é complexo, né, gente? Então, enfim, mas a gente está atento, só que é isso. Infelizmente, a gente não tem esse poder de falar, não tem mais, acabou, né? Infelizmente, não podemos. E também a gente está aí começando um trabalho com relação aos cursos livres, que é aqueles cursos, sabe quando aparece a psicóloga lá no Instagram que coloca que ela é psicóloga e tem pós-graduação em terapia ocupacional? Então, essa é aquilo, né, gente? Curso livre, todo mundo pode fazer. A gente não tem como falar assim, não, você não vai fazer um curso livre. Não pode ter um curso livre com o nome terapia ocupacional. Pode, porque o MEC permite. Pode, porque o MEC permite. E aí, é isso. Aí a pessoa desavisada, porque às vezes a pessoa é desavisada mesmo. Ou também, enfim, vamos acreditar que elas são desavisadas. E aí, vamos acreditar no melhor, né? E aí ela vai lá e faz o curso livre e põe lá que ela é terapeuta ocupacional. E aí, dá esse problema, que vocês já devem ter visto por aí. Então, a gente também está pensando aí num braço, né, de como a gente vai problematizar, apesar de ser uma coisa muito difícil de problematizar isso com o MEC, mais do que os cursos IAD, para vocês terem ideia. Porque é aquilo. A área de conhecimento, ela não é exclusivo da profissão. Por exemplo, a psicologia. Né? A gente, enfermagem. Então, eu fiz meu mestrado na escola de enfermagem. Né? Então, assim, se você for ver lá, está no meu currículo, escola de enfermagem, mas eu não sou enfermeira, e não posso falar que sou enfermeira. Então, essa que é a confusão. As áreas de conhecimento, elas não são de exclusividade de quem é formado na área. Então, eu posso fiz meu mestrado na enfermagem lá na USP. Tem gente que faz na psicologia. Então, infelizmente, esse é um assunto mais difícil do que o IAD, para a gente poder problematizar com o MEC, mas a gente está pensando aí como a gente vai fazer isso. Não sei se vai ser efetivo por causa dessa questão que eu estou falando, mas a gente vai tentar, pelo menos, dar uma problematizada. Outra coisa que a gente também tem feito, gente, é ações de fortalecimento da fiscalização, né? Então, como eu disse para vocês, não só lá no GT do Encontro Interregional, que envolve o país todo, né? Mas também no Crefito 3, a gente tem feito aí dado uma atenção, pensado, refletido, conversado muito sobre a questão da fiscalização no estado de São Paulo, né? Então, a gente tem feito aí uma ampliação da fiscalização da assistência em terapia ocupacional. O ano passado, ou não, em 2023 e um pouquinho do começo do ano passado, a gente fez uma ação de fiscalização nos CAPs, no Centro de Atenção Psicossocial. Não sei se alguém aqui é de CAPs, se recebeu lá o fiscal, mas a gente fez, em todo o estado, a gente fiscalizou acho que 140 CAPs, alguma coisa assim. E aí, isso foi muito interessante, porque a gente viu o quanto, não só a questão da TO
tá muito delicada nos CAPs, mas também a assistência do CAPs como um todo, né? Então, acolhimento, porque a gente perguntava tudo, a gente não perguntava só do trabalho da TO, né? A gente perguntava como que acolhia, se era porta aberta, se tinha retaguarda de urgência e emergência, tudo, a gente perguntava tudo. E a gente viu que, de fato, a questão dos CAPs no estado estão muito frágeis, assim, né? Então, esse é um desafio. Eu sou da saúde mental também, né? E aí eu fiquei assim horrorizada. Eu falei, gente, eu fui fazer, inclusive eu fui num CAPs em Guaratinguetá, no interior, lá no Vale do Paraíba, e cheguei lá, pedi para falar num CAPs infantil. Cheguei lá para pedir para falar com a TO, aí a recepção falou, só ela está fazendo um grupo com pacientes psicóticos, mas vou falar para ela que você está aqui para você falar com ela. Eu falei, tá bom, obrigada. Aí fiquei lá esperando. Aí nisso vem a terapeuta ocupacional. Chamei ela na sala e tal. Aí eu falei, tá, então a gente está fazendo um trabalho e tal, não sei o quê. Qual que é seu nome? Preenchi a ficha lá para preencher, né? Preenchi o nome de fulano de tal. Falei, qual que é o número do seu crefito? Ela, crefito? Aí eu já olhei para ela assim, falei, crefito, o número do seu registro, né, profissional. Ai, não, eu ainda não tenho, porque a faculdade que eu fiz, o curso que eu fiz, falou assim que quem vai me registrar é o crefito 8, que é de Curitiba. Aí eu falei assim, não, mas como assim? Eu falei, mas que curso? Qual faculdade você fez? Eu fiz uma online. Aí falou lá, Uni, sei lá das quantas. Falei, aí eu falei, mas esse curso é o quê? Curso de graduação? Ela, não, é uma pós-graduação. Eu fiz 1 ano de pós-graduação em terapia ocupacional e 1 ano de pós-graduação em saúde mental. Aí eu, falei, meu Deus, olha só o que a gente encontra na vida, né? Aí eu falei para ela, olha, moça, assim, eu vou ser sincera com você, eu podia chamar a polícia aqui e te prender, mas eu não vou fazer isso porque, enfim, né? Porque também nem era ideia, era uma coisa de uma aproximação e tal também, né? A gente não queria fiscalizar, tanto que a gente foi em vários CAPs que tinha coisas, só que a ideia não era fiscalizar, né? Aí eu falei, olha, ela, nossa, então eu não posso atuar como terapeuta. Só que assim, ela acreditou piamente que ela podia ser TO. Assim, ela estava... Eu acho que ela não estava assim, simulando, assim, ela estava mesmo de fato acreditando que ela podia ser TO. Eu falei, não, você não pode. Terapia ocupacional é uma graduação de 4 anos, tem algumas faculdades que são período integral, inclusive. Então, assim, você não pode, olha, Aí eu fui lá, falei, olha, eu preciso falar com a sua chefia agora. Aí ela foi lá, chamou ela, aquela cara, né? Foi lá, chamou o gerente. E aí eu tinha conversado com o coordenador de saúde mental um pouquinho antes, lá no CAPS AD, que eu tinha ido no CAPS AD um pouco antes, e ele tinha meio que me perseguido, assim, era uma cidade meio esquisita, assim, sabe? Meio faroeste, assim, sabe? Eu tinha ido no CAPS AD porque não tinha gerente no CAPS AD, aí tinham chamado ele, aí ele foi, conversou comigo meio desconfiado, tal, não tinha TO no CAPS AD, aí eu fui pro CAPS infantil. E aí, quando eu cheguei lá, quando eu vejo, ele tava lá. Eu falei, ixi, Maria, o homem tá me seguindo, né? Acho que ele tá com medo, né? E aí eu já vi que ele tava lá, eu falei, olha, então, o seu fulano, assim, essa moça não é terapeuta ocupacional, vocês contrataram ela como terapeuta ocupacional. Eu podia, inclusive, chamar a polícia, mas em respeito ao senhor, né? Porque, enfim, o senhor foi muito gentil, né? Mas o senhor, então, vai ter que providenciar isso. Ele, nossa, não sabia, não sei o que. Eu falei assim, então, assim, a gente espera aqui, porque a gente vai mandar o fiscal aqui, né? Depois, e se ela estiver aqui, então, aí a gente vai ter que tomar uma atitude mais drástica. Ele, não, olha, você vai ter que, vou ter que te demitir, não sei o quê. Aí a moça lá meio desesperada. Dá dó no fim, né? Mas fazer o quê, né? Paciência, tem que fazer, né? E aí, então, assim, gente, e eu não precisei ir muito longe, não, porque Guaratinguetá nem é tão longe. É um pouquinho, mas não é tão absurdo. Não é lá a repimboca da parafuseta, como diz por aí, né? Então, o negócio tá sério mesmo, assim, né? Diz esse legal no Rio também, o pessoal, mas aí o pessoal lá já chamou a polícia. Eu até esses dias encontrei com o fiscal lá que tava
sei se vocês viram essa coisa do Rio, que o cara que chamaram a polícia e tal. Eu encontrei com o fiscal que estava na fiscalização. Ele, eu chamei a polícia mesmo, tava nem aí. Falei, chamei, não sei o quê. Eu falei, é que ele é fiscal, então ele já tem, né, o trâmite. Eu não sou fiscal, eu fui lá, mas como conselheira mesmo, fazer uma aproximação. Aí, mas eu, gente, nunca imaginava que eu ia pegar um exercício legal, né, no CAPES. Então, infantil. A menina fazendo grupo de psicótico. Falei, ai, meu Deus. Mas, enfim. Então, é isso. Mas aí a gente fez essa ação, né? E agora a gente vai fazer novamente a dos CAPs. Então, quem não recebeu a visita, espero que receba, né? E aí a gente vai também fazer uma fiscalização dessa, né? Que é uma força-tarefa dos centros de reabilitação também. Né? Então, os centros de reabilitação também, esse ano, aí vai estar no nosso norte também, para poder pensar nesse projeto aí, nessa fiscalização em massa aí que a gente quer fazer. A gente tem feito também trabalhos de articulações com outros conselhos de saúde, porque isso fortalece. Então, como eu contei para vocês, o documento do IAD, a gente trabalhou com outros conselhos, também com essa questão do TEA, né, dos aplicadores ABA, a gente também tem feito reuniões com a Fono, com o Conselho Regional de Fono, com a psicologia, porque, gente, é catastrófico, assim, o negócio é muito complicado. E, infelizmente, tem muitas profissionais, terapeutas ocupacionais, que acabam, não sei, enfim, né, ficando seduzidas, sei lá, né, com a situação. E aí acabam caindo em algumas coisas ali que são meio complicadas, né? Então, enfim, a gente tem tentado aí fazer essas articulações com outros conselhos para poder fortalecer a questão da fiscalização nessas clínicas aí de TEA, né? Então, tá aí no nosso norte também. Elaboração de normativas, como eu falei para vocês também, como eu falei agora há pouco, né? Esse documento aí com relação à assistência do TEA também, para a gente poder pensar como a gente fortalece a fiscalização a partir também de documentos, e também eu já levei isso, inclusive, pro COFITO, falei com o doutor Derivan, falei, olha, vamos ver se a gente consegue, se eu não conseguir aqui por São Paulo, quem sabe a gente consegue pelo COFITO, que seria as mil maravilhas do mundo, né? Porque aí isso já ajudaria o país todo, não só aqui em São Paulo, né? Então, estamos tentando essa articulação também. E o fortalecimento da atuação jurídica também. A gente tem tentado aí via o jurídico. Essa semana que passou, por exemplo, a gente teve uma reunião com o pessoal lá da USP de Ribeirão Preto, porque houve um cancelamento de um estágio com uma população bem vulnerável lá, que elas faziam um estágio lá no campo social. E aí a UES trocou a UES, aí o novo coordenador lá da UES falou que não queria mais estágio da TO, porque, sei lá, enfim, tinha alguma questão lá também política envolvida. E aí a gente fez essa conversa pensando como que juridicamente a gente pode, né, apoiar a retomada desse estágio, né? Claro que a organização social ela tem autonomia de dizer que não quer o estágio, né? O serviço não é obrigado a receber o estágio, né? Não é lei, assim, você tem que receber. Mas a gente vai um pouco na desassistência. Essa população era acompanhada por TO há não sei quanto tempo. Né? E aí, então, acabou o estágio de TO, não tem TO, e aí? Quem que vai assistir essa população em terapia ocupacional? Porque elas fazer um trabalho muito legal, assim, né? Não sei se vocês conhecem a população Waraô, alguma coisa assim, uma população indígena venezuelana que tem ali um grande contingente em Ribeirão Preto. E aí, simplesmente cancelaram o estágio e várias demandas ali que a TO cuidava ficou abandonada, né? Então, assim, a gente está indo aí dentro da perspectiva jurídica da desassistência e vamos ver se a gente consegue movimentar alguma coisa, e outras também ações jurídicas que a gente tem tentado fortalecer a partir do jurídico, né? Outras ações que a gente tem tentado fortalecer do jurídico. E aí eu tenho pedido, gente, tem demanda, manda para a ouvidoria, né? É isso que eu falei, o pessoal não estava no começo, o conselho, a princípio, a gente está aqui para fiscalizar, né? Mas a nossa ideia é poder fortalecer, e a gente também trabalha com provocação. Então, vocês precisam mandar para a gente poder avaliar se a gente tem ou não o que fazer, né?
É isso, não vai dar pra gente atuar em tudo, mas nem que seja para dar uma, como diz, né, para dar uma perturbadinha, a gente dá um jeito, né, de dar um, né, que nem, por exemplo, a situação do estágio. A UES tem autonomia para falar, não, eu não quero estágio, mas a gente pelo menos pode dar uma constrangida. Ele falou, não, mas e aí? Mas como é que vai ficar a população desassistida, né? Então, pelo menos alguma coisinha a gente pode fazer. Mas, assim, tem coisas que a gente tem mais efetividade, tem coisas que a gente tem menos, né? Então, mas mandem as demandas, né, via ouvidoria, e aí a gente acaba chegando na gente, e aí a gente vê como que a gente pode ajudar e apoiar vocês aí nas demandas. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar. Esses são os meus contatos, tá? Se vocês quiserem, podem me adicionar lá, né? Mandem WhatsApp que vocês precisarem, também tem meu e-mail. Aí, precisando, também me acionem, né? Eu queria só ouvir um pouquinho de onde vocês são, para eu conhecer um pouquinho vocês também agora, tá bom? Tem que usar o microfone? Eu quase que não usei, mas usei para mesmo. Meu nome é Júlia, eu sou TO e sou residente da saúde mental da Unicamp. Parabéns pela sua iniciativa. Residente, porque tem várias vagas de residente. Oi, eu sou Yara, também sou residente de saúde mental da Unicamp. A gente está na EMUT. Já temos as 4. Eu sou Natália, sou residente também da saúde mental da Unicamp. E a gente está no centro de saúde, estamos tudo na EMUT. Sou a Giovana, eu também sou residente de saúde mental e eu tô no LIAME, que é um serviço da Unicamp, que é um serviço público, né, de psicanálise de apoio matricial para situações de exposição à violência. Bom, boa noite, meu nome é Carlos, sou terapeuta ocupacional na UCAPS IJ de Jundiaí, apesar de morar aqui em Campinas, mas eu estou no IJ de Jundiaí. A gente só esqueceu daqui, né? Eu sou acompanhante. Tá bom. Achei que o senhor fosse TO também. Eu sou Marisa. Eu moro em Itatiba, mas eu tenho trabalhado, por enquanto, nas clínicas em Jundiaí. Tem uma amiga de Itatiba. Eu sou Marina, eu moro aqui em Campinas e trabalho em Arthur Nogueira no CAPS. E em Hortolândia está transitando para ser um SER, a unidade de reabilitação. Eu sou Ana Paula e trabalho na EMUT aqui em Campinas há alguns meses. Eu sou Stephanie, também trabalho na EMUT no Distrito Sul aqui de Campinas. Bem, eu sou a Tatiana, eu trabalho na reabilitação física na Prefeitura de Valinhos, trabalho na Ludens e também tenho consultório. Então eu rodo Campinas, Valinhos, Vinhedo, né? E em cada lugar a gente tem uma demanda diferente. E eu faço parte da Câmara Técnica de Saúde Funcional e hoje eu não fui na reunião para vir aqui. Que bom, fico feliz, viu? E você, quem é? Ela é a Anne, minha filha. Bem-vinda, Anne. E o nome do senhor, qual que é? Eu sou o companheiro marido dela. Qual que é o seu nome? Alberto. Seu Alberto, bem-vindo também, viu? Obrigada por ficar escutando aqui, achando que o senhor era TO também. É quase, é praticamente. Não, geralmente família de TO sempre é TO, né? Por tabela. Né? Ah, que bom, é isso aí, que ótimo. Bem-vindo, viu? Bom, então é isso, gente. Acho que a ideia é a gente poder conhecer vocês um pouco. Fico feliz, viu? Quantos residentes, que é difícil, né? Qual que é o seu nome? Perdão, esqueci. Stephanie? Ah, tá, Stephanie. É difícil mesmo, porque em São Paulo também o pessoal ficava, ai, onde que tá as TOs para fazer residência? Vai acabar fechando, não sei o que. Eu falei, ai, gente, tá difícil. Sobre a abertura de curso, a gente passou aqui na apresentação
a gente tem um projeto de abertura de curso, até vou passar aqui o slide para você dar uma olhadinha. A gente tem feito algumas articulações, né, principalmente com autarquias municipais, pensando nessa questão de que, o que eu falo, nossa obrigação é fiscalizar, mas também fortalecer a profissão, né? Então, a gente trabalhou, há 2 anos a gente tem trabalhado, né, 2023, colhendo frutos 2024, 2025, porque não é tão simples abrir um curso também, né? Precisa de autorização ou do Conselho Estadual de Educação ou do MEC, né? Mas a gente conseguiu abrir já o da Unijales, lá em Jales, da Unorp em Rio Preto, já é a 2ª turma, 2º ano da Unorp, e na USC São Caetano, e estamos aí com alguns outros cursos já com quase tudo pronto para abrir. Nesse processo de abertura de curso, até não falei para vocês, mas a gente manda uma sugestão de PPC, tipo, eu mando tudo mastigado, assim, sabe? Tipo, tudo que precisa para abrir um curso, eu já mando lá no documento, para a faculdade falar, ai, não dá, não sei. Falo, olha, mas está aqui tudo pronto, né? Então, a única coisa que a faculdade tem que fazer é a ementa, mas aí isso também não é tão difícil. Então, a gente manda como que tem que ser laboratório, a gente manda tudo bem detalhado. E isso acaba incentivando também eles poderem abrir. Então, a FACFE já está com o PPC pronto, já está com autorização do Conselho Estadual de Educação, a FEMA também, a Unifunec também. E aí a gente tem alguns outros lugares, que é a Fundação de Jaú, a gente está dialogando, a Unicamp aqui em Campinas, né, também. Estou em contato lá com que estavam mudando a reitoria e tal. Aí conversei com a pessoa responsável lá pelo centro de reabilitação, a Luciana, uma físio, ela era do centro de reabilitação, se eu não me engano, né? E ela também está ajudando a gente, porque abriu físio, enfim, já vamos pegar meio que esse barco aí. Então a Unicamp está andando. A Unip em São Paulo, a Univap que fechou o curso, a Faculdade em Anguera e a Unoeste lá em Presidente Prudente. E a gente está tentando articular com a Unital e lá em Mogi Guaçu, na Franco Montoro também. Aí o que eu falei para o pessoal, assim, não é todos os cursos que abriram de TO que a gente articulou, né? Sim. Então, a de Toledo tem lá em Presidente Prudente vão ser 3 cursos agora, porque primeiro abriu a Uniprudente. Depois, aí agora a Unoeste também está querendo abrir, e aí eu fiquei sabendo que abriu a Toledo, né? Você que é amiga da Patrícia? Tamburo. Não, a diretora do meu curso, que era a Gisele Ah, é porque ela falou para a Patrícia que abriu o curso lá. Ela falou que conhecia o pessoal lá e tal. volta pra cá, tem funcionário aqui, né? Aí eu fui ver, dei uma grade, tá? É interessante que ali na região falta muito, né? O pessoal ia muito pra Marília, assim. Isso. Agora vai ter 3 lá. Sua mãe vai falar, volta logo, porque já tem 3 já aqui esperando, né? Tipo isso. Mas então eu fiquei sabendo, eu já tinha, alguém já tinha me falado anteriormente, uma pessoa já tinha me falado, aí a Patrícia Tamburo também me falou que uma amiga dela falou, eu falei, acho que deve ser amiga dela. Não, tá, mas é isso. Faculdade lá, a Unifeob tem a Unify, e aí eu fiquei sabendo que eles estavam pensando em abrir. Então não sei se existe uma comunicação ou acho que assim, uma empurradinha ajudaria bastante, assim. Tenho. Aí você me adicionar, você me passa que a gente entre em contato lá com eles, porque aí a gente pode dar essa empurrada. Uhum. É da onde é mesmo? São João da Boa Vista. Então lá tá precisando muito. Sim. Eu recebo o tempo inteiro. Eu estive lá 2 anos atrás. Eu tenho que falar no microfone, tá gravando. Eu estive lá em São João da Boa Vista 2 anos atrás. E aí o pessoal lá falou muito, precisa de tu curso aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, se vocês tiverem algum lugar para indicar, a gente faz essa articulação, né? Então, se puder me adicionar e mandar para mim um oizinho, a gente conversa, tá bom? Exatamente. Nossa, gente. Não, é um exercício legal. Fato.
Não, a gente tem trabalhado, né? E assim, gente, claro que os frutos disso a gente vai ter daqui 4, 5, 6 anos, assim, né? Que a gente vai conseguir estabilizar. Mas é isso, assim, é que vocês chegaram um pouco depois. Um dos desafios é não só abrir o curso, mas é ter interessados, né? Então, é o que eu falei aqui, o apelo que eu faço conhece alguém que sei lá, lá na Unijales, quando eu estive lá, porque eu estive na Unijales divulgando lá o curso de TO nos cursos de ensino médio, eu fui também em rádio na cidade. E a rádio também pegou bastante gente lá. Teve gente que foi alcançado via rádio também. Né? Então, também é algo interessante. Conheço um jornalista, um cara que faz um programa, tenta falar para essa pessoa, posso ir lá, vocês mesmos vão lá e falam de TO. Né? Olha, TO, isso, aquilo, né? Faça um TO, o TO tá em alta, né? Fala, tá uma profissão legal e tal. Então, acho que é isso. A gente precisa divulgar a nossa profissão, gente. Senão a gente não vai sair. Porque assim, e o pessoal tem um raciocínio meio assim, mas eu não vou ficar falando que agora eu tô bem e tal, tô ganhando bem, não sei o quê. Só que é muito perigoso, porque isso pode dar um efeito rebote, inclusive da profissão virar um técnico, uma coisa assim. Porque para isso acontecer, gente, não é difícil, isso é possível. Então, assim, a gente precisa divulgar TO, a gente precisa falar de TO, precisa tentar encontrar um meio de falar para a população de TO, né? Então, a gente acho que é nosso dever individual mesmo, né? As instituições têm que fazer, né? A gente tem feito aí uma conversa também para ver como a gente pode aproveitar. Inclusive, eu fiz essa indicação lá quando o COFITO foi fazer o levantamento de demandas. Eu falei, eu quero ver a TO em outdoor com o dinheiro do COFITO. Tô brincando. Mas é isso, né? Eu quero ver. Né? Porque o COFITO, ele, né, tem condição financeira, né, de poder fazer um outdoor lá em Brasília, né? Olha que coisa chique, né? Eu falei pro Dr. Derivan, falei, eu quero ver a TO no outdoor. E ele, não, poxa, boa ideia, tal. Ele gostou da ideia, mas vamos ver, né, se vai sair. E aí é isso. Mas, gente, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer comentar? Quem não falou? Que bom. Um movimento que foi bastante forte para isso foi o Universo PUC, que leva os estudantes para lá. Eles levam muito, e aí a gente engajava de mostrar, sabe? Perfeito. E aí essa turma agora com 55 foi... Gente, tem resultado. Quando a gente fala de TO, a gente divulga a profissão, tem resultado. Eu vi isso em Jales. A gente encheu 30 pessoas, é considerável, né? Hã? Porque você ouve falar, você fala, nossa, é isso que eu quero. Não, porque às vezes a pessoa quer fazer enfermagem, aí tá ali na dúvida se, né, quer fazer alguma coisa da saúde, mas não conhece, né? Perfeito. Exatamente, eu também tinha vários amigos psicos que falavam isso. Nossa, eu devia ter feito TO, não sei o quê. Falei, Bom, gente, aí acho que a gente tem aquelas coisas, né, que eu sempre brinco, que não é a gente que escolhe a TO, é a TO que escolhe a gente, né? Porque se cada uma que foi contar a sua história, como foi fazer TO, né, é uma coisa totalmente aleatória às vezes, né? Tipo, eu fui super aleatório. Uma amiga minha do colégio tinha algumas dificuldades de aprendizado e ela fazia TO. Aí um dia eu fui marcar de fazer um trabalho com ela, ela falou, não, hoje eu não posso porque eu tenho TO. Eu falei, mas o que é TO? Aí ela falou assim, não, eu vou numa terapeuta, que chama terapeuta ocupacional, ela me ajuda, isso. E aí eu já estava eu fiz magistério, gente, que eu sou super jovem, sabe? E só que não. Fiz magistério, eu estava no último ano do magistério. E eu já gostava de estudar problemas de aprendizado, já trabalhava com criança e tal. E aí eu falei assim, nossa, existe isso? Ela falou, aí eu saí do colégio,
fui numa banca de jornal na época, né, porque eu sou jovem, né, era o guia de estudante, né, a gente tinha banca de jornal ativa, né, aí eu peguei o guia do estudante, estava lá, terapia ocupacional, e falei, nossa, isso é uma profissão, é isso que eu quero fazer. E aí eu falei, hoje eu até agradeço ela, falou, olha, obrigada, isso aqui, né, ela fazia TO, né, ela era paciente de TO e me ajudou a ser TO. Mais alguém, gente? Bom, então tá bom. Olha, obrigada pela presença de vocês. Acho que a presença de vocês para a gente é muito importante, né? Pensar nessa aproximação, nesse fortalecimento. Multipliquem, falem que vocês estiveram aqui, né? Para no ano que vem, quem sabe, vem mais gente. Vocês convençam lá o pessoal perto de vocês. Você falou que está sendo gravado. A gente vai poder assistir? Sim, pode. Semana que vem vai estar disponível no site, no YouTube da Câmara. YouTube da TV Câmara Campinas. Na semana que vem. Bom, gente, então aí, ó. Então divulguem, porque é um jeito das pessoas conhecerem um pouco do que a gente está fazendo, né? E aí, quem sabe, no ano que vem a gente consegue lotar, né? O auditório, né? Para ter mais TOs. Porque é difícil também, né, gente? As TOs são bem... A gente tem uma formação política bem importante, né? Mas também na hora de militar um pouquinho, as TOs ficam, né, um pouco mais ali, né, no seu quadradinho ali. Então, às vezes é difícil você convencer o povo de né, puxar o pessoal, né? Mas acho que aos poucos a gente tem feito esse, né, mudando essa cultura também, né, de trazer o pessoal mais para perto. Gente, muito obrigada, né, pela presença de vocês. Como eu disse, por causa de vocês que está acontecendo isso, então a gente é bastante grato aí pela presença de vocês, tá bom? Obrigada, viu, gente? TV Câmara, Campinas.